impactando muito. A epidemia de crack está aí vitimando a sociedade, tanto em cidade do interior, como na capital, no Brasil todo. O que significa isso? Isso significa que essa política que vem sendo implementada pelo governo, ela não vem dando uma saída estrutural. E você sabe muito bem, quando se é jovem, se quer muito mais do que comer 3 vezes ao dia. Você tem um futuro pela frente. Você se olha 50 anos na frente e você vai estar fazendo o quê? Qual a sua profissão? Qual a sua realização? Então, ou seja, esse ambiente é um ambiente propício, né, para a gente, por exemplo, estar perdendo a nossa juventude para o narcotráfico. Você pega o Rio de Janeiro hoje, o narcotráfico emprega muito mais jovens do que os funcionários de toda a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, dados como esse mostram uma sociedade doente. Então nós do PSOL, muita gente acha que nós somos radicais, eu acho que nós não somos radicais, nós somos diretos e procuramos tratar as coisas como elas são. A nossa juventude está sendo dizimada, né, há um genocídio contra a juventude pobre e negra no nosso país, uma situação de exclusão tremenda, uma propaganda gigantesca de que o povo hoje está pelo menos comendo 3 vezes ao dia, só que o povo não é gado. Né? Se você tem um rebanho, você dá lá a ração 3, 4 vezes ao dia, o gado fica lá quietinho. O ser humano não. O ser humano ele produz cultura, ele pensa, ele raciocina, ele é vítima daquela propaganda da televisão que fica mostrando carro, tênis, ou seja, fica mostrando para você um mundo de consumo que você, em tese, está lá à sua disposição, mas você não pode, porque você só pode no máximo comer 3 vezes ao dia, que é isso que o governo garante. Então nós achamos que é preciso garantir as condições para que a nossa sociedade possa ter um mínimo de dignidade, que é o que ela não tem hoje. Hoje, além dessa questão do comer 3 vezes ao dia, se fala muito na questão do desenvolvimento da região Nordeste, dos recursos que vem recebendo a região, especificamente o estado de Pernambuco, e o PSOL, se eu não me engano, ele se notabilizou a partir daqui da região Nordeste com a senadora Heloísa Helena, lá em Alagoas. Exato. Né? Como é que está a organização do PSOL na região Nordeste e como o PSOL está vendo esse desenvolvimento crescente da região? Olha, nós vivemos um quadro de investimentos aqui no Nordeste, né? Isso é notável, isso não é algo que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas também aqui nós precisamos verificar que nós não estamos fazendo um investimento de longo prazo, um investimento em que você consiga perceber que daqui a alguns anos a nossa sociedade vai estar equilibrada. Eu tenho ousado dizer que esse investimento, por exemplo, pesado que a gente tem em Suape, ultimamente, ele utiliza a lógica do garimpo. Ou seja, vamos todos para lá porque lá é que está tendo a mina de ouro. E nós já vimos isso, Mário, em outros estados. Nós já vimos isso no Ceará, já vimos isso na Bahia, em Camaçari. E o que acontece? Você leva as indústrias para lá, faz todo um movimento de migração para esse local e com o único objetivo de produzir, com o único objetivo de, daquela planta industrial, daquele negócio, ter todas as condições para que ele se desenvolva. Agora, você não pensa em estrada, você não pensa em habitação, você não pensa em saneamento, você não pensa em transporte. Resultado, o entorno disso vira uma grande favela. Vira uma grande favela. Então, é isso que nós buscamos diferenciar entre crescimento e desenvolvimento. E é isso que não vem sendo observado agora. E por isso que nós achamos que a participação popular no planejamento democrático, transparente e solidário poderia permitir que nós tivéssemos um outro tipo de desenvolvimento. E de que forma se daria essa participação, efetivamente? Olha, Suape é um projeto, eu estive conversando com vários economistas aqui, o que está acontecendo em Suape é fruto de quase 4 décadas de discussão, Mário. Não é, isso aqui não é uma coisa, isso não é nem de Jabas e nem de Eduardo, isso é de muito antes, isso é um projeto muito antigo. E nós não vemos o governo preparando a região para isso. Não temos, então, ou seja, é preciso planejar. Agora, planejar não é uma coisa, você vai fazer o que amanhã? Não é isso. Planejamento estratégico exige discussão, exige opções de longo prazo que a sociedade precisa fazer. Então, aí a participação popular é fundamental. Desde os grandes investimentos de ordem federal, de ordem estadual e também no município. Eu dou sempre o exemplo aqui do plano diretor da cidade. Como é que nós vamos desenvolver a cidade do Recife?
Como é que nós vamos discutir o problema dos alagamentos que nós estamos tendo agora? Se o volume de prédios, o local onde os prédios são instalados, quem define são os vereadores, na sua grande maioria, com todo o respeito que tem a eles, mas que estão lá numa relação de muita amizade com as construtoras. Como é que nós vamos discutir, por exemplo, que para a cidade do Recife, para a região metropolitana do Recife, era muito importante que os investimentos da Copa do Mundo, por exemplo, não fosse feito em São Lourenço da Mata. São 800 milhões de reais que vão ser investidos no Arena, lá em São Lourenço da Mata, e nós temos a região mais populosa de Recife, que é a região norte, que liga ali com Paulista, Olinda e tal, que não tem metrô. E a gente poderia discutir esse problema da Copa do Mundo para poder requalificar a Arena do Arruda e você fazer uma ligação de metrô entre o centro e a área norte da cidade. Então agora, isso não acontece. Por quê? Porque a lógica que preside a vinda desses investimentos para cá não é a lógica da melhoria das condições de infraestrutura da cidade, a melhoria das condições de vida da população. Então mas, há uma crítica concreta em relação ao que o governo do estado vem fazendo hoje? Completa. Nós vamos bater muito nisso, entendeu? Nós estamos assistindo agora, Mário, o problema lá em São Paulo. O Morumbi me parece que ia ser reformado, ia ter um gasto lá de, sei lá, 300 milhões. E o presidente da CBF, que é um sujeito conhecido, né, da sociedade brasileira, vetou a requalificação do Morumbi e quer que se construa um novo estádio de futebol, que já nasce orçado em aproximadamente 800 milhões, a gente sabe para onde é que vai isso. Isso vai para 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 mil. O que significa isso? Isso é lobby no sentido de você conseguir gastar mais e tensionar os governos para que coloque dinheiro público nesses investimentos. Sempre com a lógica de gastar mais para que você tenha um retorno de lucro imediato. O senhor acredita que essa mesma lógica foi utilizada aqui no estado de Pernambuco? Eu tenho certeza absoluta. O que justifica você fazer um estádio, Mário, lá em São Lourenço da Mata? O que justifica isso? Nós temos um exemplo excelente agora no Brasil, que são os equipamentos que foram utilizados para o PAN lá no Rio de Janeiro. Parece que tem um stand de tiro, eu estava recebendo uma dica do Chico Alencar, que é deputado federal do Rio, do PSOL, dizendo que fizeram um stand de tiro dos mais modernos do mundo, está lá parado. O estádio que fizeram é tão distante do centro que praticamente não é utilizado. Quer dizer, é de um absurdo a utilização dos recursos e tudo superfaturado. Então, quer dizer, é preciso que a gente esteja atento para isso, porque esses recursos estão vindo para cá, falam em parceria público-privada, e se eu não acredito que uma empresa privada vai investir centenas de milhões num investimento como esse, certamente vai ter dinheiro público envolvido, seja através do BNDES, seja através de outras fontes públicas de empréstimo, e nós então precisamos discutir isso. Ou seja, o recurso está aí, nós temos o dinheiro sendo jogado ao bel prazer, e vamos continuar, a depender do governo Eduardo Campos, a depender da Prefeitura do Recife, nós vamos continuar sem o metrô ligando a zona norte da cidade ao centro, porque eles preferem a lógica do retorno imediato de você construir uma arena que terá muito pouco uso depois da Copa lá em São Lourenço da Mata. O senhor vê algo de positivo hoje efetivado pelo governo do estado? Olha, eu tenho dito que eu acho que a TV Pernambuco é algo que nós devemos elogiar o governo. De certa forma, como a atual gestão vem procurando desenvolver de forma democrática, envolvendo pessoas do meio, pessoas que são da sociedade civil, que têm um olhar crítico a respeito da comunicação na sociedade, o processo de democratização da comunicação. Então, acho que é um projeto que merece todo o nosso elogio e continuidade. Uhum. Bom, mas de qualquer forma, o pessoal vai para a campanha esse ano, logicamente, colocando o que tem de proposta para o estado, não é isso? E que propostas são essas? Mário,